Olá, pessoal! Aqui é o professor Flávio Coutinho e na aula CSS parte 5 nós vamos falar sobre posicionamento e mais assombrações. Na última aula, nós conhecemos as tags semânticas. O Dr. HTML5 propôs elementos idênticos às div e spans, só que eles possuem sentido para o navegador. Por exemplo, em vez de utilizar uma div com um ID cabeçalho, a gente hoje em dia pode utilizar um elemento header de cabeçalho. Da mesma forma, era muito comum você ter divs com um ID footer, cumprindo esse papel de ser um rodapé da página. Só que a div, de novo, não possui um sentido associado, ela é só um agrupamento de elementos, mas hoje em dia a gente tem um elemento semântico footer. A gente também tem article, time, nav e vários outros que a gente viu na última aula. Também vimos como que o navegador decide qual regra vai vencer quando mais do que uma definem a mesma propriedade de um mesmo elemento. Por exemplo, você tem uma regra que define a cor dos parágrafos e tem uma outra regra que define a cor dos elementos que possuam uma certa classe. Se você tiver um parágrafo que possui essa classe e as duas regras definem a propriedade color, existe um conflito. E aí a gente viu o algoritmo que o navegador usa para determinar qual dessas duas vai vencer. Dentre essas regras, existe uma que define a pontuação de especificidade de uma regra de acordo com o seu seletor, que é aquele pedacinho no início dela que define a que elementos HTML a regra vai se aplicar. Quanto maior esse número, maior é a especificidade do seletor e mais prioritário ele se torna na hora de definir qual vai vencer. Também vimos as pseudoclasses e os pseudo-elementos, em inglês pseudoclasses e pseudo-elements. As pseudoclasses elas permitem a gente selecionar elementos em diferentes estados, situações. Por exemplo, você pode utilizar hover para poder estilizar um elemento no momento que o mouse está em cima dele. Também existem os pseudo-elements, que são tipo elementos HTML, mas não são pseudo-elementos. Esses caras, via CSS, nos permitem estilizar partes ou trechos de elementos verdadeiros. Um exemplo que eu dei foi o selection, que permite a gente criar uma regra que vai definir propriedade CSS da seleção de texto, que é essa parte azul aqui. Na aula de hoje, vamos falar basicamente sobre diferentes formas de determinar o posicionamento de elementos. Então, vamos lá.